Saúdo a todos com a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta tão grande oportunidade que o nosso Deus assim nos tem concedido, de mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para meditarmos, refletirmos em mais um trecho da palavra de Deus. Quero desde já convidar você, caro ouvinte da palavra de Deus, caro irmão, a estar abrindo suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Nós iremos ler dos versículos 1 ao versículo de número 8 e 9, que fala sobre os falsos mestres. A palavra de Deus diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Amém? Então, essas palavras, elas foram ditas pelo apóstolo Pedro. Provavelmente ele escreveu esta carta quando ele se encontrava em Roma, já pressentindo que já a sua partida já estava próxima. Sabemos que o apóstolo Pedro ele foi crucificado, segundo conta a tradição histórica, de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não foi achado digno de ser crucificado como o nosso Senhor. Mas o apóstolo Pedro, quando ele escreve essa segunda carta, ele está dirigindo essa carta às igrejas da Ásia, tanto as igrejas daquela época, como as igrejas futuras, como as igrejas do nosso tempo. Quando ele fala justamente isso, que no versículo 1 diz que os falsos doutores introduzirão encobertamente heresias. Ele está se referindo aqui ao futuro, ou seja, à introdução de heresias. E é interessante que naquela época o gnosticismo ele estava muito em evidência naquela época, ou seja, ele negava justamente a divindade de Cristo, né? Não só o gnosticismo, mas tantas outras heresias, né? Negava a divindade de Cristo, negava que Cristo veio em carne, muitos diziam, muitas heresias daquela época diziam que Jesus era só espírito. Então, nós vemos que já naquela época o apóstolo Pedro já estava alertando para essas falsas pessoas que estavam no meio da igreja, né? Infelizmente, nós vemos em nossos meios pessoas que dizem que estão andando segundo a vontade de Deus, segundo a verdade de Deus, mas estão se aproveitando muitas vezes da inocência de muitos dos irmãos para retirarem proveito próprio, para justamente enriquecerem-se,
justamente para obter algum tipo de vantagem, né? E Deus ele vai cobrar dessas pessoas que estão agindo de má fé. Por quê? Porque tem muitas pessoas que tentam e enganam os fiéis, né? Cobrando dinheiros, né? Absurdos, cobrando muitas vezes que as pessoas doem seus objetos para a igreja. Então, muitos falsos doutores, né, já se introduziram naquela época e estão introduzidos também em nossa época. Por isso que nós devemos manter um alerta e uma vigilância. Devemos pedir ao Espírito Santo discernimento espiritual. Por quê? Porque os dias em que nós vivemos e os dias que virão, né, mais ainda irá se intensificar essas falsas heresias. Mas o apóstolo Pedro ele disse que nem aos anjos Deus poupou, ou seja, os anjos da rebelião, os anjos que se rebelaram com Lúcifer. Então Deus os destinou às cadeias da escuridão, né? Justamente para o dia do juízo. Então, o que é que significa isso, cadeias da escuridão? Ou seja, significa dizer que quando os anjos se rebelaram, eles já foram lançados aqui na terra para o inferno, ou seja, eles já foram completamente separados de Deus quando eles foram expulsos do céu. Então nós vemos que a partir daquele ponto eles já foram destinados à escuridão eterna, às cadeias de juízo eterna, que nós veremos no futuro. Jesus, quando voltar, ele vai julgar todos esses anjos maus que se rebelaram contra Deus, ou seja, os lançando no lago de fogo. Mas a gente vê que Deus não poupou nem os anjos, né? Não poupou a humanidade, só poupou apenas Noé e mais 7 pessoas, ou seja, Noé e toda a sua família. Também Deus ele não poupou Sodoma e Gomorra, por quê? Porque eles viviam numa prática pecaminosa, numa prática terrível, onde Ló ele foi o único justo daquela cidade, onde ele já estava enfadado de tanto pecado, de tanta imundícia, e Deus ele está vendo tudo isso que está acontecendo. Hoje nós vemos que o mundo está entregue a uma imundícia, o mundo está entregue a uma concupiscência da carne terrível, né? E muitos estão se enveredando por esse caminho. O mundo está tentando corromper a muitos que estão dentro da igreja. A Bíblia diz que nos últimos tempos tentarão enganar até os escolhidos. Então, igreja, irmão e irmã, você que está me ouvindo nesse momento, vigie porque Jesus Cristo ele diz que ele voltará, né? Quando ninguém esperar, ele vai voltar como um ladrão, né? Ou seja, que não avisa, ou seja, Jesus ele vai aparecer de uma maneira repentina. Então, a Bíblia já está nos alertando, Deus já está falando conosco através do apóstolo Pedro neste momento em que nós devemos ser vigilantes, pedir o dom de discernimento do Espírito para não cairmos nos lábios de falsas pessoas, de falsos irmãos que estão dentro da igreja, que estão tentando te corromper, que estão tentando te tirar da presença de Deus, que estão querendo se aproveitar de você. Então, peça discernimento a Deus, né? Vigie, porque tem muitos que estão tentando se aproveitar do povo de Deus e de várias maneiras. Então, por isso que nós devemos estarmos alertas, ou seja, a Bíblia sempre nos alerta com aquilo que Jesus ele vai fazer em nossas vidas, né? E tudo isso é bíblico. Vai chegar um tempo em que as pessoas não vão querer, muitos não vão querer ouvir essa doutrina. Por quê? Porque já vão estar com sua mente fechada, tapada, né? Para as coisas de Deus. Então, a palavra de Deus neste momento, ela nos traz uma palavra de exortação, uma palavra de vigilância, uma palavra de saber que as dificuldades elas já existem no mundo, mas existem principalmente no meio do povo de Deus.
Então, que possamos nos mantermos firmes, né? Servindo ao Senhor Jesus. Feliz é aquele em que, quando o Senhor voltar, ele se achará servindo, ou seja, ele vai estar em comunhão com Deus, porque esse sim irá receber a recompensa divina. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, né? Que essa palavra fique como uma reflexão para a sua vida, para que você esteja atento às astutas ciladas do inimigo, que usa qualquer pessoa para tentar nos tirar da presença de Deus. Mas maior é o que está conosco, e quem está conosco é o Espírito Santo de Deus. Então, como é que nós identificamos uma heresia? Como é que nós identificamos um falso doutor, um falso mestre, né? Uma pessoa que quer nos enganar? A gente identifica quando a pessoa está distante da palavra de Deus, quando a pessoa está distorcendo a palavra de Deus e quando a pessoa está querendo tirar vantagem de nossas vidas, né? Então, é dessa maneira que nós identificamos que uma pessoa está agindo de má fé com cada um de nós. Mas sabendo que Jesus é aquele que deu a vida por nós, é aquele que nos ama, é o nosso fiel amigo, então você tem um fiel amigo na sua vida. Então, mantenha-se firme, meu irmão e minha irmã, porque existe uma grande recompensa nos esperando nos céus, ou seja, Jesus está nos esperando. Vale a pena nós sofrermos por Cristo nessa vida. E você que está me ouvindo nesse momento, que ainda não tomou a sua decisão, não serve a Jesus, busque a Jesus o mais rápido possível, porque Ele está voltando. Confesse os seus pecados a Ele. Arrependa-se e deixe que você vai alcançar misericórdia. Amém? Que Deus te ajude, Deus te abençoe, né? E que você possa continuar firme na presença do Senhor Jesus. Amém? E a paz do Senhor para todos.